A jornada de Davi, o pastor que se tornou rei. Na vastidão dos campos de Belém, o jovem Davi era apenas um pastor de ovelhas, mas o coração de Deus já o tinha escolhido para algo muito maior. Era um tempo de turbulência em Israel. O povo, liderado pelo rei Saul, enfrentava desafios internos e externos. Porém, Saul havia desobedecido ao Senhor, e o Espírito de Deus já não estava com ele. Assim, Samuel, o profeta de Israel, foi enviado a Belém para ungir um novo rei, alguém segundo o coração de Deus. A escolha de Davi. Samuel chegou à casa de Jessé, pai de Davi, com um propósito claro. Ele pediu para ver os filhos de Jessé, e à medida que os irmãos mais velhos desfilavam diante dele, cada um parecia um forte candidato. Eliabe, alto e imponente; Abinadab, de olhar determinado; Samá, robusto e confiante. Mas Deus disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Assim, Samuel perguntou a Jessé: estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu quase de forma casual: ainda tenho o menor, mas ele está cuidando das ovelhas. Chamaram Davi, e quando ele entrou, seus olhos brilhavam de um jeito especial, e seu semblante era radiante. Deus disse a Samuel: levante-se e unja-o, este é o escolhido. Naquele momento, Davi foi ungido, e o Espírito do Senhor tomou posse dele poderosamente. Davi e Golias, a fé que vence o impossível. Pouco tempo depois, o destino colocou Davi diante de seu primeiro grande desafio público. O exército de Israel estava acampado no vale de Elá, confrontando os filisteus. Entre os inimigos, destacava-se Golias, um gigante com quase 3 metros de altura, que por 40 dias desafiou Israel, insultando o exército e o Deus dos hebreus. Saul e seus homens estavam aterrorizados. Davi, enviado por seu pai para levar suprimentos a seus irmãos que estavam no campo de batalha, ouviu os insultos de Golias e ficou indignado. Quem é este incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Perguntou ele. Apesar do desprezo de seus irmãos e do ceticismo do próprio rei Saul, Davi se apresentou para enfrentar o gigante. Sua coragem não vinha de sua força física, mas de sua fé inabalável em Deus. Ele rejeitou a pesada armadura de Saul e foi ao campo de batalha com apenas sua funda, 5 pedras lisas e seu cajado. Ao ver Davi, Golias zombou: sou eu um cão, para que venhas a mim com paus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 43. Mas Davi respondeu com uma convicção que ecoaria através dos séculos: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Com o único movimento de sua funda, Davi lançou uma pedra que atingiu a testa de Golias, derrubando-o. Ele correu até o gigante caído, tomou sua espada e cortou-lhe a cabeça, garantindo a vitória para Israel. Este ato de fé e coragem marcou o início de sua ascensão como herói nacional, o servo fiel em tempos de perseguição. A fama de Davi cresceu rapidamente. As mulheres de Israel cantavam: Saul matou milhares, e Davi, dezenas de milhares. Este reconhecimento inflamou o ciúme de Saul, que passou a perseguir Davi incansavelmente. Durante anos, Davi viveu como fugitivo, escondendo-se em cavernas e desertos, sempre escapando das mãos do rei. Mesmo quando teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, Davi recusou, declarando: o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículo 6. Sua lealdade ao rei, apesar de tudo, revelou seu caráter nobre e sua submissão à soberania de Deus. O rei segundo o coração de Deus. Com a morte de Saul,
Davi foi proclamado rei de Judá e, posteriormente, de todo Israel. Ele unificou as tribos, estabeleceu Jerusalém como capital e trouxe para lá a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. Sob seu governo, Israel prosperou tanto militar quanto espiritualmente. Mesmo assim, a vida de Davi não foi isenta de falhas. Seu pecado com Batseba e as consequências devastadoras que se seguiram são um lembrete de sua humanidade. Quando confrontado pelo profeta Natã, Davi demonstrou humildade e arrependimento genuíno, compondo o Salmo 51, onde clama: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Livro dos Salmos, capítulo 51, versículo 10. Davi aprendeu, através de suas quedas e vitórias, que a verdadeira grandeza reside na dependência de Deus. O legado de Davi. Davi governou Israel por 40 anos, deixando um legado de justiça, fé e adoração. Ele não foi apenas um grande rei, mas também um poeta e músico, autor de muitos salmos que ainda hoje inspiram e fortalecem os corações de milhões. Sua linhagem, conforme prometido por Deus, seria eterna, culminando no nascimento de Jesus Cristo, o Messias, que veio para salvar o mundo. A história de Davi nos ensina que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ele transforma pastores em reis, derrota gigantes e realiza seus propósitos através de corações que se entregam completamente a Ele. E você, está disposto a confiar em Deus para enfrentar seus gigantes? Que a fé de Davi inspire a sua caminhada hoje e sempre.